Olá, boa noite. O Jornal da Guará está no ar e na edição desta quinta-feira, 30 de maio, você vai ver que uma embarcação foi encontrada à deriva em Raposa, com cargas de cigarro contrabandeadas. Polícia investiga o destino da tripulação. Manifestação em defesa das universidades públicas marca o dia de hoje na capital maranhense. Estudantes e professores querem que valores do contingenciamento sejam devolvidos às instituições federais. Idoso que teria violentado crianças é preso em Paço do Lumiar. Os pais, nesses casos, está sendo apurada pela Polícia Civil. Você vai ver também, aumenta a procura por vacinas contra a meningite e perto do fim do prazo de vacinação contra a gripe, a população maranhense ainda não foi completamente imunizada. Veja a partir de agora no Jornal da Guará. Uma embarcação foi encontrada à deriva em Raposa. Não haviam tripulantes, mas tinha um carregamento de cigarros que foi abandonado. O material contrabandeado tinha identificação da Suíça. Parte da carga já estava sendo saqueada. Jairo Martins. Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Militar foi chamada até uma embarcação que estava à deriva com uma grande quantidade de cigarros contrabandeados que foi trazida aqui para a Delegacia de Polícia Civil do município de Raposa. Sobre esse assunto, eu converso agora com o delegado Marconi Caldas. Delegado, é uma grande quantidade, né, de cigarro. Já foi contabilizado? Não, ainda não. Uma parte já foi entregue aqui na delegacia pela Polícia Militar. É algo em torno de 114 pacotes, com mais 6 caixas de cigarros e 2 freezers. Mas a capacidade do barco é para 19 toneladas, o barco tem 27 metros, então ainda tem muito cigarro no barco. Tivemos a informação também que existe um motor Scania que se encontra no barco. Tem algum sinal de quem seria o dono dessa embarcação, a procedência dela? Não, até o momento não. Nós estamos aguardando informações oficiais nesse sentido. Há algum indício de que aqui seja uma rota de contrabando? Não, eu acredito que não. É o primeiro caso, depois do período que nós nos encontramos aqui, eu não me recordo de nenhum outro caso da mesma natureza aqui, entendeu? O barco ficou à deriva, a tripulação desapareceu, não se encontrava no barco, ok? Agora essa mercadoria vai ter que ser periciada, é isso? Perfeitamente. A perícia já foi solicitada, virá ao local para periciar, ver a questão da quantidade e também da procedência, porque pode ser falsificado, a princípio seria de origem suíça, mas pode ser falsificado, pode ser paraguaio, pode ser chinês, não sabe. Com relação à tipificação do crime? Pode ser possivelmente contrabando, porque o cigarro que não é vendido regularmente no país, livremente no país, ele não pode ser importado, não pode ser trazido. Então, não seria descaminho. Em tese, seria contrabando. A princípio, sim. Ok. Obrigado. Jairo Martins para o Jornal da Guará. Está previsto para o fim da noite de hoje a conclusão dos trabalhos de recuperação da linha de transmissão da Eletronorte, que foram rompidos na última terça-feira após um ato de vandalismo. A SEMAR vai realizar manobras de transferência de cargas e, por medida de segurança, interrupções no sistema de energia elétrica vão ser percebidas hoje e amanhã em todos os municípios que compõem a ilha de São Luís. As linhas de transmissão da Eletronorte ficaram desativadas por 2 dias. Pensando em reduzir as dificuldades de trafegabilidade de quem tem mobilidade reduzida, carros elétricos estão circulando na região central de São Luís. Por enquanto, o projeto é exclusivo para as pessoas com deficiência. Eram 2, agora são 3. 3 carrinhos elétricos para ajudar as pessoas com mobilidade reduzida a andar pelo centro histórico de São Luís. Os carros são resultados de ações judiciais contra empresas com atuação no Maranhão, que por algum motivo falharam na prestação do serviço que fazem. Para não pagarem multa e ainda ajudar na inclusão, essas empresas financiaram a aquisição dos carros elétricos. Os 3 veículos foram adquiridos após ações que foram movidas pelo Ministério Público contra 2 empresas com atuação no estado do Maranhão. Uma dessas empresas é uma concessionária de energia elétrica. A outra é uma com trabalho de serviço de TV a cabo e internet. Esses tipos de decisões judiciais alcançadas via conciliação estão chamando a atenção. A própria cúpula do judiciário tem ficado contente com os resultados.
Houve o contencioso, o início, no entanto, ela se transformou numa homologação de acordo e a gente vê que a empresa está satisfeita, a parte está satisfeita também e ganha a sociedade, ganha aquele que precisa realmente dessa locomoção. Então, todos de parabéns. Os carrinhos elétricos têm espaço para cadeirantes e seus acompanhantes. A condução deles é feita por profissionais da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. A carga da bateria é feita pela rede elétrica da Câmara Municipal. Ou seja, os poderes executivo e legislativo abraçaram a ideia e entraram como parceiros. É o 3º carrinho elétrico que ele entrega em poder do município de São Luís, da Prefeitura de São Luís, permitindo mais dignidade ao usuário, mobilidade, uma política de humanização. A iniciativa tem sido observada por todas as partes do Judiciário. A Defensoria Pública Estadual já tem sugestões de outros pontos onde os carros possam servir. Nós estamos costurando um acordo com a empresa com vistas a adquirir mais 3 carrinhos em que um ficaria aqui no Centro Histórico, no Reviver, e o outro ficaria num ponto de ônibus para levar os pacientes até o Sara Kubitschek. A seguir, aumenta a procura de vacina contra a meningite e termina amanhã o prazo para a vacinação contra a gripe. Tem ainda uma entrevista para quem tem débitos com ICMS. Prazo para pagar taxas sem multas e juros é só até esta sexta-feira. Agora são 6h40. Voltamos já. O resultado positivo para a meningite em crianças em escolas da rede privada de ensino da Grande São Luís fez com que aumentasse a procura pela vacina contra a doença, tanto nas redes de saúde públicas quanto nas clínicas particulares. Até agora já foram confirmados 44 casos de meningite no Maranhão. 14 deles só aqui na capital do estado, com 5 mortes. Não houve óbitos nos registros de meningite do tipo viral. Mas, à medida que cresce o número de casos, aumenta também a procura pela vacina em São Luís. Muitos pais estão em estado de alerta. Eu sempre soube que essa doença é muito perigosa, né? E a gente tem que dar um jeitinho para vacinar. Então, na rede pública não tem, então a gente tem que fazer um esforço e fazer. É importante, né? Sim, é muito importante. Quanto mais prevenção, melhor, né? A procura por imunização, consequentemente, aumentou em postos de saúde e clínicas particulares de vacinação da cidade, onde as doses contra a meningite podem chegar a custar até R$ 500, dependendo do tipo da vacina. Depois que saíram as notas informativas sobre os casos de meningite em toda a capital maranhense, a procura pelas vacinas contra a doença aumentaram em mais de 300% nas clínicas particulares de vacinação. Nesta aqui, por exemplo, algumas doses da vacina já não estão mais disponíveis. A especialista explica que o período chuvoso favorece a incidência de doenças respiratórias como meningite. Mas casos como esses podem acontecer também no verão. Sim, tanto no inverno quanto no verão. O que pode variar é que, de repente, no verão pode ter mais casos de meningites bacterianas, no inverno podem ter mais casos de meningites virais, mas elas podem acontecer em qualquer período do ano, até porque, por exemplo, eu posso te dizer que o jovem, 10% da população, ela tem essas bactérias eles contêm a bactéria no seu organismo e não são patogênicas, não é que não são patogênicas, mas eles não adquirem a doença, mas eles podem passar para uma criança que não é imune. E alerta que ambientes de muita aglomeração possibilitam a propagação da doença. Por isso, é preciso tomar algumas medidas de prevenção para controlar a meningite, como, por exemplo, lavar sempre as mãos e evitar ambientes com pouca ventilação. O mais importante seria que cada um pensasse no seu calendário vacinal, para que fique atualizado. Assim, eu não preciso me preocupar quando houver um surto. Eu vou ter consciência de que o meu filho, meu parente ou eu mesmo estou com um calendário vacinal atualizado, então pelo menos os quadros graves, as doenças que eu posso prevenir, que eu tenho como prevenir, eu estou protegido.
E amanhã termina a campanha de vacinação contra a gripe. Como a cobertura vacinal ainda está baixa, o Ministério da Saúde deve prorrogar o período de imunização. Faltando um dia para terminar a campanha de vacinação contra a gripe, o senhor Pedro correu no posto de saúde para garantir a vacinação. Aos 65 anos, ele está no grupo prioritário da campanha e explica os motivos que fazem ele não perder mais a oportunidade de ser vacinado. Porque eu me arrependi muito em outras campanhas que eu não me vacinei e eu tive consequências da gripe. Crianças até 5 anos, gestantes, puérperas, professores, policiais, profissionais de saúde, todos fazem parte do público-alvo da campanha. A Leide tem um bebezinho de menos de um mês, foi vacinar e levou os outros 2 filhos para serem imunizados. É porque é importante, né, para a saúde, ficar todo mundo livre, né, da gripe. 54 postos de saúde disponibilizaram a vacina de segunda a sexta-feira. No último dia de campanha, eles estarão funcionando normalmente. Durante a campanha também foram feitas ações estratégicas, mas mesmo assim, ainda está difícil sensibilizar a todos sobre a importância da vacina. A meta era imunizar 254 mil pessoas na capital. Até agora, 67,59% da meta foi atingida. Todos os anos as campanhas vão ficando cada vez mais difícil de se atingir a meta. Isso nos leva a ficar um pouco preocupado, porque fazemos várias estratégias, oferecemos vários postos, além dos postos de saúde, horários alternativos, e a população-alvo da campanha ela não procura a vacina. A partir da segunda-feira, a vacina estará disponível para todos nos mesmos postos. Quem perdeu o prazo ou quem ainda não tem cobertura contra a gripe deve se vacinar. No caso da influenza, né, a melhor maneira de se prevenir é a vacinação. Inclusive, a vacina que é oferecida pelo SUS é uma vacina trivalente que protege contra os 3 principais e mais perigosos vírus da influenza. Olha, tem outro prazo que também chega ao fim amanhã. O prazo para que contribuintes com débitos de ICMS gerados até agosto do ano passado quitem seus débitos com redução de juros e multas. Essa redução pode chegar a até 95%. Sobre esse assunto, vamos conversar com o secretário adjunto de Administração Tributária da Secretaria de Fazenda do Estado do Maranhão, o Dr. Magno Vasconcelos. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Secretário, a situação da arrecadação do Estado depende disso. Não só disso, mas é grande a dependência. É necessário que os empresários, principalmente, façam esse pagamento, façam essa adesão a esse plano, já que o governo vem negociando. É uma proposta interessante para a cidade e para o empresário? Exatamente. Nós estamos proporcionando aos nossos empresários que têm algum débito com a Secretaria de Fazenda a oportunidade deles se regularizarem. Teremos até o dia 31 a oportunidade de se pagarem de uma vez só com redução de 95% das multas. Poderão também parcelar até o dia 31 de julho, tem 5 modalidades de parcelamento. Os débitos são grandes e a esperança que nós temos é de que eles se regularizem e de que o Estado possa oferecer esses recursos para poder cumprir com a sua função nas políticas públicas. Bom, uma vez que esse empresário deve tomar, pelo menos a situação, tem um relatório de qual é o extrato dele, da situação dele. Qual o procedimento, passo a passo? Ele pode fazer isso via online ou ele tem que procurar a sede da Secretaria para tentar essa adesão e fazer o parcelamento ou a quitação com esse desconto de 95%? Então, o desconto de 95% ele se refere aos débitos pagos de uma vez só, em parcela única. Ele poderá ser feito através do nosso site, Secretaria de Fazenda, cefaz.me.gov.br. Lá dentro da nossa página tem um ícone onde ele pode acessar e fazer a opção do pagamento em parcela única. Assim também como ele pode parcelar em até 5 vezes, as 5 modalidades de parcelamento. Nessas modalidades são descontos diferenciados? Existem outras formas de negociação? Exatamente, começa com 6 parcelas e o desconto é de 75%, chegando até 120 meses, que é a primeira vez que nós fazemos isso. O Estado sempre parcelava até em 60 vezes. Então estamos agora oferecendo a oportunidade de que o parcelamento seja feito até em 120 vezes, e nos 120 vezes o desconto é um pouco menor, bem menor, sinal que é 15% de juros e multa. Quanto o Maranhão deixa de arrecadar? Quanto tem de dinheiro aí empatado, esperando para ser revertido em benefício?
Então, nós temos inscrito em dívida ativa, que é a instância final da área administrativa, onde já transitou, passou por todas as fases e oportunidades que o empresário teve para recorrer, para se defender, para arguir o indeferimento daquela cobrança, daquela autuação, 2 bilhões e 600 milhões de ICMS. Temos 590 milhões de IPVA. Nesse caso agora específico desse parcelamento, ele se reporta apenas ao ICMS. Bom, a situação, o senhor mencionou já o IPVA. Quem está nesse ranking aí? Quem é o maior devedor? O imposto em IPVA está incluído? O ICMS tem o maior volume? Como é que está essa situação? De ICMS nós temos 2 bilhões e 600 milhões inscritos em dívida ativa e temos algo em torno de 600 milhões de IPVA. Então, o ICMS, que é a nossa maior fonte de receita, ele tem um valor bastante expressivo e bem superior ao IPVA. Como a Secretaria vem dialogando com a classe empresarial, sensibilizando, mostrando que é possível reverter esse ICMS em benefícios para o próprio Estado, na verdade, e que isso gere mais negócios? O governo Flávio Dino ele tem oportunizado, durante esses 4 anos, estamos iniciando o 2º ano do governo, todos os anos oferecemos parcelamentos com redução de juros e multa. Não havia sido feito nenhum ano anterior, nenhum governo anterior, tantas oportunidades para que o empresário quitasse, se regularizasse com a fazenda pública. E isso tem realmente feito com que as receitas tenham melhorado, que tenham diminuído esse passivo que os empresários têm. Porque no momento em que eles estão inscritos em dívida ativa, há uma série de restrições cadastrais, de funcionamento, o que prejudica o comércio, prejudica a indústria e que não é a intenção da fazenda. Nós queremos que eles se regularizem, que cumpram com a sua obrigação de recolher, transferir os impostos que são do Estado, que são da população, de forma correta, para que o Estado possa, para que o governo possa cumprir com a sua função, com a sua missão de transformar esses recursos em melhoria de qualidade de vida para a nossa população. A classe empresarial sempre levanta a bandeira de peso da carga tributária, pagamento de impostos, mas isso é uma realidade só aqui no Maranhão ou isso é uma realidade nacional em que os impostos, a carga tributária, não só federal como estadual e municipal, elas estão mais elevadas? Então, os impostos, há um certo mito de que o Estado do Maranhão, porque equacionou algumas alíquotas, elevou muito a carga tributária. Isso não é verdade. Nós, em alguns produtos, alguns itens que são comercializados no Estado e sobre os quais incide o ICMS, equiparamos a alíquota a estados vizinhos, como Ceará, como Piauí, como Pernambuco, como o estado do Pará. Então, o Maranhão não tem a maior carga tributária em nenhum desses produtos que tiveram a alíquota majorada. O estado do Maranhão não tem elevado a carga tributária de forma que onere, assim, de forma tão expressiva ao nosso empresário. Nós temos, sim, procurado melhorar a eficácia, a eficiência da Secretaria de Fazenda, indo buscar impostos que estavam lá, que não estavam sendo recolhidos, mas que nós descobrimos através de ações fiscais pontuais. E agora, como fizemos essas ações e conseguimos manter a Secretaria de Fazenda a nível nacional entre uma das 5 Secretarias de Fazenda mais eficazes do nosso país, levamos a nossa receita, mesmo em situação adversa, de crise econômica, e mantivemos o equilíbrio fiscal, contribuímos de uma forma bastante positiva para o equilíbrio fiscal do nosso Estado. Bom, secretário, nós vamos então aguardar amanhã, portanto, é o último dia para essa adesão. As pessoas podem procurar, portanto, o site da Cefaz, né, com as informações. Amanhã é o último dia para adesão desta forma de pagamento, com a redução de 95%, que você pagando de uma vez só, mas ele continuará até o dia 30 de junho e até o dia 31 de julho. Progressivamente, 85% em junho e 80% em julho. Perfeito. Doutor Magno Vasconcelos, secretário adjunto de Administração Tributária da Cefaz, uma boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado, uma boa noite. Bem, a seguir, a manifestação de estudantes e professores contra os cortes nas universidades e tem ainda a análise política de Marcos Saldanha. Agora são 6h55, nós voltamos já. O contingenciamento de quase 6 milhões de reais nas verbas para as universidades públicas brasileiras, que pode fechar e contribuir para o fechamento das portas das universidades aqui no Maranhão, como a UFMA e também o IFMA, o Instituto Federal do Maranhão, foi o principal motivo para a manifestação de estudantes em todo o país. E aqui no Maranhão não foi diferente.
A manifestação se concentrou no Complexo Deodoro, no centro da cidade. Estudantes, professores, trabalhadores da educação e pessoas ligadas aos movimentos sindicais protestaram pelos cortes de verbas na educação, principalmente nas universidades e institutos federais, que perderam 24% do orçamento. Atualmente, dos 73 milhões que o IFMA estava previsto trabalhar, 30% foram cortados, o que viabiliza as nossas atividades irem somente até o mês de setembro. Ao todo, mais de 5 bilhões de reais foram cortados do orçamento do MEC, sendo que 1 bilhão e 700 milhões somente das universidades e institutos federais. A notícia chegou no nosso campus, no campus Centro Histórico, e nós ficamos muito tristes. Foi uma onda assim, de tristeza, porque a gente sabe que vai ser muito difícil sair do Instituto Federal, que a gente lutou tanto para entrar. Além das faixas e cartazes, também teve protesto em forma de arte, com uma performance produzida pelos alunos do curso de teatro da UFMA. O que a gente fez foi estar discutindo o que nos angustia nesse atual governo, né? O que nesses tempos em que a gente se sente oprimido, a gente se sente que a educação está sendo cortado verba, várias áreas da sociedade estão retrocedendo. Então a gente vem gritar. A caminhada foi ao som do maracatu e também de palavras de ordem. Do Complexo da Deodoro, os manifestantes foram em direção à Praça Maria Aragão para finalizar a ação na Praça dos Catraeiros. Neste mês de maio, essa é a segunda manifestação sobre essa temática, os cortes na educação em todo o país. Segundo os organizadores do movimento, uma terceira manifestação já está programada para o dia 14 de junho. Simboliza a unidade, simboliza que nós temos o mesmo objetivo, professores e estudantes. Independente se é do IFMA, se é da UFMA, se é da UEMA, se é da educação básica, o que importa é que nós queremos dizer ao presidente Jair Bolsonaro que se mexer com a educação, ele vai entender com toda a manifestação do país que nós queremos investimento na educação. Como forma de protesto, estudantes também fizeram ciência na praça. Não é um simples 30 de maio, uma quinta-feira. É dia de ocupação do espaço público para mostrar a produção científica e tecnológica que pulsa dentro das instituições públicas de ensino. Assim que professores e alunos da Universidade Federal do Maranhão e do Instituto Federal de Educação do Maranhão resolveram protestar. São trabalhos de pesquisa, livros publicados, prestação de serviço, para que a comunidade entenda que na universidade se produz e se produz muito. Nós estamos constantemente sendo atacados. O Matheus é estudante do curso de Sociologia da UFMA e faz parte do Programa de Educação Tutorial, que é uma extensão das atividades acadêmicas voltado à comunidade e que já sente enfraquecer as ações depois dos cortes de verbas que vem acontecendo há 4 anos. Já estamos sofrendo com a questão do repasse das verbas, então como é um programa ligado diretamente ao MEC, a gente vê que é o que vai ser mais afetado, é o que está sendo mais afetado. Desde o anúncio do contingenciamento de 30% dos recursos para o ensino superior público feito pelo governo federal, que a classe estudantil e os professores se mobilizam para manter o orçamento e evitar que as salas de aula fechem as portas. A principal intenção é a defesa da educação, defesa da universidade pública, defesa dos institutos federais e defesa dos colégios vinculados às universidades, os colégios de aplicação chamado CAP e as escolas técnicas. Esse é o principal objetivo. E esse é um dos assuntos que vamos tratar com Marcos Saldanha. Boa noite, Marcos. Boa noite. Manifestações, mais um dia, mais uma vez. A população aqui na capital maranhense foi às ruas, no interior do estado também, né? Pois é, Hugo, e havia uma preocupação se essa manifestação de hoje teria um volume razoável de pessoas, já que recentemente houve uma outra e logo muito em breve, agora dia 14, haverá mais uma, né? Mas o volume foi bem interessante, um grande número de pessoas está se mobilizando, principalmente por causa da universidade, dos IFMAs, eles de fato abraçaram a causa. Na segunda-feira aqui mesmo nós conversamos com o pró-reitor Allan Kardec, que explicou o quanto que esse corte, ele deixou claro a palavra corte mesmo, interfere no resultado do trabalho que as universidades, os institutos vêm realizando, sobretudo nas bolsas, né, financiadas pela
CAPs que geram conhecimentos, ele citou muito mesmo, né? Então a gente precisa, como eu disse numa manifestação passada, avaliar como é que essas manifestações vão de fato influenciar no desgaste do governo, e fica a expectativa para a próxima do dia 14, que essa sim não seria só da educação, seria de toda a sociedade, e aí eles contam muito com a mobilização do transporte público, ou seja, conseguindo parar o transporte público, aí sim o movimento teria uma força muito grande, então fica a expectativa. Bom, vamos lá para Brasília, que tem uma possibilidade aí ainda avaliada. Jair Bolsonaro pode mudar de partido? Pois é, está se especulando, talvez até em função da falta de governabilidade que está tendo, a falta de diálogo político, começa a se ventilar histórias que sempre tem aquele fundo de verdade, né? Quer dizer, ele já esteve no DEM e ele poderia voltar para o DEM justamente. O partido dele está brigando, isso é fato, né? O partido não se entende, Janaína Pascoal, por exemplo, o próprio Alexandre Frota, né? O partido ele já não tinha uma base muito sólida, agora então no governo não tem conseguido fazer um bom alinhamento e ele precisa de uma base política, indiscutivelmente fazer uma retaguarda, quer dizer, a população de Bolsonaro mostra que ele ainda tem vigor, né? A gente viu isso na manifestação passada, mas do ponto de vista político está muito ameaçado, quer dizer, fala-se até que ele não terminaria o ano, né? Que o impeachment, o afastamento dele, já que ele depende do Congresso para poder terminar o governo e aprovar medidas provisórias, aprovar orçamento e uma série de coisas. Então a ida para o DEM já está sendo cogitada como uma possibilidade de apaziguamento. E aí sim, o país teria um pouco mais de estabilidade política. É aguardar para ver se de fato isso vai acontecer. Levando em consideração que o DEM a gente tem o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Do Senado, é um alinhamento dos três poderes, né, na mão do DEM. Agora, o curioso seria que o DEM aqui no Maranhão é um partido alinhado ao governador Flávio Dino, né? Como ficaria esse diálogo, né? Saldanha, tem um estudo da FGV que você vai comentar que aponta números interessantes sobre avaliações das nossas eleições? Pois é, Hugo, é interessante esses estudos porque eles são feitos após o calor das eleições, com resultado de dados todos feitos na eleição de 2018, justamente sobre o gasto de campanha. Por que esses dados são importantes? Porque foi a primeira eleição que nós vivemos com a reforma eleitoral, com a mudança do fundo de financiamento, então a gente pôde ver com esse estudo os reais impactos das mudanças até mesmo nas próximas eleições. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, as principais mudanças são que os custos diminuíram entre eleitos e não eleitos, vamos dizer assim, a diferença não ficou tão grande, né? E isso era a ideia de baixar os custos, pelo menos os gastos oficiais. E outra coisa, como se gastou? Se nas eleições anteriores o gasto com publicidade era muito grande, nessas eleições o maior custo foi exatamente com a questão do que se chama de cabo eleitoral, foi com pessoas, né? Com aliados, com essa mobilização de pessoas nas ruas, né? Transporte de pessoas, então almoço, jantar, enfim, viagem, toda aquela articulação do corpo a corpo. A preocupação é, o governo de fato está aprovado, vai ter que arrumar uma forma de dar mais transparência aos gastos nas eleições. Eu acho que isso é um ponto fraco ainda, né? O eleitor, o cidadão ainda tem dificuldade de entender em tempo hábil como foi gasto, com o que foi gasto, né? E isso eu acho que é o ponto mais fraco ainda dessa questão, até para a gente avaliar a questão do Caixa 2. Transparência. Saldanha, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Bom, voltamos daqui a pouco a seguir com mais informações aqui no Jornal da Guará. Fique agora com a Tábua de Marés para amanhã. Amanhã, na sexta-feira, o gráfico na Tábua de Marés apresenta a primeira pré-mar às 4h38 da madrugada, com 5,3 metros. Em seguida, teremos a baixa-mar às 11h03, com 0,8 metro. Logo às 5h02 da tarde, acontece a nova pré-mar, com 5,3 metros. E, por fim, a baixa-mar. Começou há pouco na Casa da Indústria o lançamento da terceira edição da Expo Indústria, a maior feira multissetorial da indústria do Nordeste. A cerimônia está acontecendo na Federação das Indústrias do Maranhão, a FIEMA, no bairro da Coama.
está sendo lançado em parceria com a Secretaria de Estado da Indústria e Comércio. Reconhecida pelos empresários como um dos maiores eventos do ano, a Expo Indústria Maranhão contempla feira de exposição, arenas temáticas, rodadas de negócios, programação cultural e o melhor da diversidade da indústria maranhense e movimenta aí mais de 100 milhões de reais em negócios. Veja agora o que mais é notícia nesta sexta-feira. Moradores do bairro do Turu voltaram a chamar a equipe de jornalismo da TV Guará para mostrar a realidade da rua Capitão Calixto. O asfalto acabou. O que restou foram buracos, crateras, poeira e, em época de muita chuva, bastante lama no local. Além do problema da infraestrutura, moradores convivem com um lixão que está se formando em frente a um condomínio no local. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos informa que está realizando a manutenção asfáltica em diversos pontos da cidade, dando prioridade às ruas e avenidas de grande tráfego de veículos de transporte público. A Polícia do Maranhão prendeu um senhor de 74 anos suspeito de abusar sexualmente 3 crianças no bairro Novo Horizonte, em Passo do Lumiar. Os pais dos menores saíam de casa e deixavam as vítimas com o senhor Sebastião Nogueira. Segundo a apuração da polícia, o casal recebia dinheiro dos pais para que as crianças ficassem sob sua responsabilidade. O casal teve a prisão decretada por abandono de incapaz e Sebastião foi preso por estupro de vulnerável. Bom, e nesta quinta-feira, quase 100 famílias foram beneficiadas com escrituras de propriedades rurais e apoio a projetos produtivos. A cerimônia aconteceu nesta tarde no Palácio dos Leões. Seu Antônio tira o seu sustento e da família composta por 6 pessoas da terra. Morador do município de Tuntum, ele conta com orgulho como é o seu trabalho. Lá nós plantamos mandioca, plantamos de propriedades milho, rurais, plantamos do Programa Nacional do Crédito Fundiário e trabalhamos com outras coisas que podemos tirar a renda da terra para sobreviver. Terra que garante trabalho para homens e também para mulheres do campo, como Dona Maria do Carmo. A forma que a gente trabalhava não era assim tão satisfatória, que a gente interessava de ter o próprio pedaço de terra da gente, para a gente trabalhar, produzir. E agora, o que a gente vê é que essa conquista foi boa, né? Vai trazer qualidade de vida para todos os beneficiários e dá uma oportunidade para eles trabalhar de uma forma gostosa, prazerosa, porque quando a gente está trabalhando para a gente mesmo é diferente, né? Eles foram beneficiados por um programa do governo do estado que entregou 18 escrituras de propriedade para moradores do município de Mirador, além de 3 contratos de repasse de subprojetos de investimento comunitário, que vai beneficiar 84 famílias dos municípios de Tuntum, Coroatá e Cururupu. Ações que devem otimizar os trabalhos dessas famílias. Quando o trabalhador rural, que ele não tenha o seu imóvel, ele começa, é aquele trabalhador que não tem raiz. Ele planta hoje aqui, amanhã já planta em outro local. Agora não. É alegria, porque eles têm a terra. Além de garantir os títulos de propriedade, a iniciativa também possibilita aos produtores rurais acesso ao crédito. É importante regularizar as terras para que os nossos produtores tenham acesso ao crédito. Porque sem a regularização fundiária dessas terras dentro do nosso estado, impossibilita os nossos produtores de terem acesso a financiamento, a créditos. E aí são 2 passos importantes. Um é que ele vai ter sua própria terra e o segundo é que ele vai ter como movimentar e gerar renda através da sua terra. Outras notícias no portal guará.com. Você fica agora com os analistas, que entrevista hoje Duarte Júnior, deputado estadual. O JG termina aqui, tenham todos uma excelente noite. Até amanhã. TV Guará, o seu canal com o Maranhão.